Com a palavra, doutor Carlos. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar a todos através da sua pessoa, a mesa, a diretora, nosso companheiro Breno, Débora Campo, Margarete, imprensa, Thiago, o Igor, só para fazer cobertura aí para nós, nossos amigos serraveiros, pessoal do José Monteiro, levem ao diretor Juscelino meu abraço, companheiro de luta pela educação. Apreciei muito a escola de vocês, viu? Pela organização, pela educação, recepção, receptividade sempre tive quando passei por lá. Então, muito obrigado pela presença de vocês. A presença do jovem na política torna ela mais responsável. A gente tem visto isso através das manifestações. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Breno, eu queria só saber qual é o caminho para se conseguir alguma coisa diante da DEFCAMP. Porque outro dia nós tivemos uma menina aqui, Elaine, e parece que ela está com uma dificuldade com um grupo de surdos. Então eu indiquei a ela que a instituição mais indicada, que recebe a subvenção e tu tem todo um direcionamento para essa área, seria a DEFCAMP, senão ela vai ficar dando tiro para todo lado e a gente não vai chegar muito longe. Então, qual seria o caminho para essa menina conseguir ter alguma acessibilidade dentro da instituição DEFCAMP? Essa senhora que esteve aqui no dia 29, na última reunião, até que foi citado aqui o nome da DEFCAMP, o meu nome, ela faz parte de uma família muito nobre, uma família muito digna, muito honesta, uma família assim, que desempenha um trabalho muito bonito em Campo Belo. É a família Bahia, eles moram lá perto da Vila Maurinho. Nessa família tem 18 surdos, né? É até uma coisa que eu acho que está sendo estudada pela genética. Antigamente existia uma associação chamada APAS, Associação dos Pais Amigos dos Surdos. Antes de eu ser presidente, vereador, eu já era voluntário na DEFCAMP como associado, nem fazia parte da diretoria e ajudava nessa associação. Eu tomei posse na diretoria como presidente 5 de janeiro do ano passado, né, e composto pelas outros dirigentes, Dr. Hugo, Carlinhos Mercado Real, o Mauro, filho do Sumácio do Cicobi e o Gilberto. E como eu já tinha esse contato, essa amizade com essa associação era constituída por uma família, essa família que tem 18 surdos. E essa senhora não morava aqui na cidade. Então, estamos na diretoria e começamos a investir benefícios para todos os deficientes. A DEFCAMP é a associação de todos os deficientes, surdos, cegos, paraplégicos, tetraplégicos, síndrome de Down, autismo, todos. Então começamos a investir bastante benefício, como vocês estão vendo no relatório. Então essa associação me procurou, eles me procuraram e pediu para entrar na DEFCAMP. Entrou na DEFCAMP. Quando essa senhora chegou na cidade, a gente convidamos ela para poder participar. Então ela participou durante um determinado tempo na DEFCAMP. Quando chegou numa época, no período do ano passado, setembro do ano passado, ela teve uma ideia que levou a mim, e de acordo com o estatuto, tudo tem que ser decidido pela diretoria em maioria. Eu estou com o estatuto aqui dentro dos meus documentos, qualquer um dos senhores pode vir comprovar. Ela queria fazer uma manifestação política, um protesto, em frente ao palanque, no ano passado, no desfile do Dia da Cidade. Então, a gente reprovamos essa ideia dela, porque a DEFCAMP é uma entidade apolítica, ela tem o objetivo de pensar no coletivo, ela é uma entidade apolítica, não é um partido político, né? Nós zelamos pelos direitos, né? E não vimos que era o momento, nem a hora, e nem tinha necessidade de fazer esse protesto político em frente ao palanque, no Dia da Cidade, em época de campanha eleitoral, né? Sendo que a gente estava querendo mostrar os nossos frutos, nossos trabalhos primeiro. Então, não concordando com a hierarquia, com a opinião da diretoria, com a opinião principalmente da própria família dela, que fazia parte da DEFCAMP, desde então ela saiu da associação, a gente pedimos para ela ficar, ela saiu da associação, quis levar os surdos junto com ela,
E desde então saiu da associação e começou a perseguir a associação, isso que ocorreu. Então, o que ela necessitar, a gente está de braços abertos para atender ela e qualquer deficiente. A gente tivemos acesso à fita, à gravação dessa senhora que teve aqui dia 29, ela até falou que eu misturo as coisas pessoais e nunca atendi ela. Vocês devem lembrar que a gente levamos um ônibus em São Paulo na feira da Reatec. Ela mesmo não sendo associada, mesmo tendo entrado em conflito com a diretoria da DEFICAM, nós levamos ela e o filho dela. Então o que a gente tem a dizer a ela é que a gente está disposto, a gente está de braço aberto a ajudar ela e o filho dela naquilo que for possível. Inclusive o filho dela está numa escola estadual, está sendo intérprete, né? Ela não nos informou, não nos avisou, mas tendo conhecimento disso, a gente ligou para a Águeda, a gente ligou para a Benigna, a gente ligamos em Varginha, foi 2 pessoas fazer avaliação para poder ser intérprete, né? E a gente está à procura de um intérprete para o filho dela, como a gente conseguiu para uma outra surda que está no SESEC. Então a gente está aberto para todos os deficientes, todas as pessoas, né? Até a gente teve ela teve um pequeno atrito com a gente fez até um pronunciamento na Rádio Clube, não sei se está alguém da Rádio Clube aqui, a gente pôs até nosso cargo à exposição, se ela quiser. O nosso trabalho é voluntário, a gente abre mão de família, trabalho, serviço, a gente não tem telemarketing, é a diretoria que custeia o trabalho da DEFICAM para a gente tirar do nosso bolso. Então a única coisa que a gente quer é ajudar essa classe que é tão sofrida, que são os deficientes de Campo Belo. Muito obrigado, Ben. Obrigado, senhor presidente. A palavra ao nobre vereador Luiz Silvério Santos. Cumprimentar a mesa, a pessoa do presidente, vereador Hélio, colegas vereadores, vereadoras, Margarete, senhoras e senhores presentes, imprensa, muito boa noite. Senhor presidente, agradeço a concessão da palavra. Quero lembrar ao jovem preto que desempenha uma função tão importante, e eu tive o privilégio, na fundação da nossa DEFICAM, ainda na pessoa do saudoso Walter Saturnino, consertador de automóvel aqui na Bocaiúva, lembro com saudade daquele moço, amigo, companheiro, que ajudou no implante, que nós estávamos juntos. Recordo que, com muita luta, a implantação da DEFICAM, com muita dificuldade, conseguiu uma Kombi mais velha do que essa minha, e a gente ajudando, vamos dizer assim, o Valtinho, até humilhando, mendigando uma gasolinazinha para transportar, e a nossa DEFICAM cresceu, avançou, e eu tenho acompanhado, Breno, o trabalho dos seus anteriores presidentes e agora no seu comando. Então vejo que o trabalho está sendo feito com amor, e sei também lembrar a todos que é muito difícil essa ala do surdo, porque é um problema mundial, não é só Campo Belo, nem do Brasil, é mundial, e na adequação dessa deficiência dos setores de trabalho, dos setores públicos, eu sei que realmente é uma tarefa difícil, mas você tem ido tão bem, e eu quero aproveitar essa sua vinda aqui para parabenizar o seu trabalho, tenho acompanhado de perto e continuo reafirmando: conte com a minha humilde pessoa, o que eu puder fazer para diminuir essa dor dos nossos deficientes. Eu ponho de público o meu nome, a minha palavra, e quero estar sempre junto. Só lembrar que de deficientes, senhor presidente, todos nós temos um pouquinho. Um abraço, muito obrigado. A palavra, vereadora Sárgio das Naves. Boa noite, presidente. Esse menino é do Boa mesa, boa noite, meus colegas. Em nome do Igor, eu cumprimento toda a imprensa, os jovens, os serradeiros e toda a assistência, a Margarete, nossa colega,
sabendo que as palavras do pastor, que eu também comecei com a Deficamp lá junto com o Valtinho, filho do Solo Africo, que foi com essa mesma dificuldade, pastor, que nós vivemos muito tempo acompanhando a Deficamp. Eu, como tenho familiar deficiente, eu também sou deficiente, todos nós somos deficientes por alguma coisa. E o Breno sabe, meu sobrinho já foi diretor, João Crediano, eu tenho deficiente na família, então, Breno, essa é uma instituição muito valiosa, muito grande, você faz um trabalho muito bonito, e eu gostaria de dizer a você que conte com essa vereadora também, e conte comigo, realmente vocês estão precisando mesmo de muito apoio, porque não é fácil já ter uma deficiência e enfrentar esse mundo cheio de problemas, cheio às vezes de inveja, de coisas tão boas. Então conte comigo, viu, Breno? Obrigado, nobre vereadora. Eu gostaria de voltar aqui a palavra do nosso amigo pastor Luiz Libério. Enquanto o pastor estava falando, eu lembrei de um versículo bíblico, pastor, que vai de encontro com a pergunta do Carlinho, que meu ex-professor. O que pode ser feito por uma pessoa que necessita do caminho? Tem um versículo bíblico que fala que por falta de conhecimento perece o povo, não é isso, pastor? Então, às vezes a pessoa não sabe, não tem conhecimento que existe uma lei dessa aqui no município, e vem falar que nada do município faz pelos surdos de Campo Belo. Às vezes uma pessoa não sabe que tem uma psicóloga na cidade que sabe Libras e fala que a área da saúde nada faz pelos psicólogos em Campo Belo. Está aí nesse relatório que eu dei aí, a gente equipou, a Deficamp tem uma cadeira no Conselho de Assistente Social, Saúde e Educação e da Criança e Adolescente. Então a gente pode pleitear algumas verbas para o município na área da pessoa com deficiência. Então, em função disso, a gente pleiteia algumas verbas na CEDES e na Secretaria dos Direitos Humanos do Governo Federal. A gente equipou a sala de recurso da APAI. É a melhor sala de recurso equipada no município. Então, lá, muitos surdos e muitos deficientes lá são alfabetizados. Então, deve muito a esse trabalho realizado na APAI. Então, às vezes, a pessoa, infelizmente, não tem esse conhecimento, né? Então, primeiramente, a gente tem que vir a ter o conhecimento antes de poder vir fazer qualquer tipo de crítica. A palavra ao vereador Célio Lopes. Senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente, senhor vice-presidente, senhora secretária, vereadores, vereadoras, nosso amigo Breno, a imprensa, público presente, serralheiros, hoje funileiros também, né? E os alunos aí de Zé Monteiro, a escola também, grande estima no meu coração, porque quero dizer a vocês que eu tenho 3 filhos, todos os 3 concluíram o ensino médio lá, então a filha formada em enfermeira padrão, temos o 2º ano de medicina e um formado em administração, então fruto daquela escola, então tenho um grande carinho por ela, espero que também vocês sigam a brilhante carreira lá, se Deus quiser, né? Eu podia ficar aqui ouvindo suas minhas palavras também, porque o trabalho que eu vejo você fazendo aí, incansável por essas pessoas que não pediram para estar aí nesse mundo desse jeito, né, Breno? É a vontade de Deus. Então, nós temos que pedir muito a Deus por você continuar esse trabalho brilhante lá em frente à Deficamp. E a gente vê no meu celular, sempre tem um evento, você está mandando mensagem, preocupando com aquela entidade, mostrando o seu trabalho e seu serviço. E nós aqui também não somos diferentes. Essa casa aqui é a casa do povo, estamos pagos para isso e estamos à disposição para trabalhar pelo povo, principalmente nossos irmãos com deficiência. Uma preocupação muito grande que a gente vê aqui nessa folha aqui, nessa planilha aqui, você vê 853 municípios, apenas 35 com o Conselho Municipal de pessoas com deficiência. Então, você vê, será que os outros municípios não têm pessoas com esse problema também, né, Breno? Pois é. Então, eu acho que parabéns a você e essa casa aqui, vou falar essa casa, porque eu sei que nossas cabeças aqui, quanto a essa situação hoje, eu tenho certeza que é a mesma. E Deus te abençoe e continue te abençoando no seu trabalho na frente do TV Deficamp. Cuidado, né? A palavra ao vereador Paulo. Boa noite, presidente.
o qual eu cumprimento a mesa, ao Breno, a nossa secretária, colegas e colegas vereadores, imprensa em geral, os serraneiros, os mineiros, a escola, e José Monteiro. Leva um abraço meu ao Juscelino, a Solange. Breno, eu quero parabenizar você pelo trabalho que você faz. E hoje, pelos números, você vê também que essa casa, com o Executivo e o Legislativo, está hoje empenhando o máximo que ele pode no trabalho que vocês fazem. Hoje é assim mesmo, do jeito que você faz, é o voluntário hoje que ergue essa bandeira hoje